Bom dia, amada igreja, graça e paz. Eu gostaria de convidar mais uma vez os irmãos a curvar as cabeças. Nós vamos ter um tempo orando agora, novamente, para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar nossas vidas, né? Vamos estar orando para aqueles que, porventura, nessa manhã vieram preocupados, estão passando por lutas, ou irmãos que estão passando por alguma enfermidade, alguma dor, que o Senhor possa livrar nesse momento, e vamos estar orando para que a palavra do Senhor possa vir ao encontro nos nossos corações. Vamos orar? Pai bendito, nós queremos agradecer pela manifestação do Teu Santo Espírito em nosso meio, nesta manhã, desde já, desde o início do culto. Obrigado, porque o Senhor já tem tocado os nossos corações. Nós suplicamos agora, Espírito Santo de Deus, possa vir com Teu bálsamo sobre aqueles que porventura estão em suas casas, porventura estão nos seus lares, outros que têm passado enfermidade, lutas, que o Senhor possa vir com o Seu amparo nesse momento e com a Tua palavra poderosa. Peço, meu Pai, por aqueles que estão preocupados, Jesus, no decorrer das suas vidas, Tu possa trazer o consolo, Pai, a tranquilidade nesse momento, para que os corações possam se acalmar e o Espírito Santo de Deus possa vir ao encontro. Nós queremos entregar nesta manhã a palavra do Senhor, que venha realmente ministrar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos numa caminhada ao longo desses alguns cultos já, né? Numa série apresentando Jesus. Alguns irmãos, né? Acho que creio que a maioria está acompanhando a série apresentando Jesus, que diz em vários momentos Jesus se apresentando: eu sou, né? Eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é o nosso tema hoje. Eu sou o bom pastor, eu sou a luz. Eu creio que os irmãos já acompanharam Jesus falando várias vezes. E hoje, né, como eu falei, o nosso tema: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o nosso tema, né? Apresentando Jesus vai se apresentar dessa maneira: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quantos aqui já viram esse versículo em algum lugar? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pode ser assim atrás de um caminhão, né, numa placa, no outdoor, algum lugar. É bem conhecido, né, essa expressão: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, agora eu gostaria de convidar os irmãos a prestar atenção um pouquinho no contexto histórico, o que estava acontecendo, porque isso vai ser bem importante para a nossa análise nessa manhã, dessa palavra, né? O que estava acontecendo quando Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bem, ali estava acontecendo uma conversa de Jesus com seus discípulos, uma despedida, né? Quem gosta de despedida aqui? Quem já sofreu com alguma despedida? Despedir de uma namorada, despedir de alguma coisa, né? De algum pessoal que você, puxa, sabe que nunca mais vai encontrar, ou vai demorar para encontrar, né? É muito difícil, né? E aqui nesse momento estava acontecendo uma despedida. Que despedida era essa? Jesus se despedindo dos seus discípulos, porque ele estava prestes ali no caminho para a cruz. Ele estava já se despedindo dos seus discípulos. Irmãos, interessante nessa história é que os discípulos, anos com Jesus, mais de 3 anos, 3 anos e meio, não sabe exatamente o tempo que os discípulos andaram com Jesus, eles caminharam presencialmente com Jesus, né? Presencialmente, e aprendendo com Jesus, comendo com Jesus, vivendo com Jesus. E nessa hora da despedida, Jesus percebe, então, que os discípulos definitivamente não tinham entendido nada da sua missão. Nesse momento, os discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo. Jesus, como assim o Senhor está despedindo? Não estavam entendendo. Como que o texto mostra? Havia uma tensão entre os discípulos. Jesus fala para os discípulos: não se atemorizem, né? Não se turbe o vosso coração. Jesus fala. Os discípulos estavam desesperados. Jesus, como assim? O Senhor está despedindo da gente. Havia uma tensão. Irmãos, os discípulos, tantos anos, eles não estavam entendendo ainda. Chega naquele momento de despedida, desesperados, né? Então, como que a gente vê no texto? Quando a gente olha no texto, João 14, né? Um pouco antes, no capítulo 13, começa com Pedro, né? Todos conhecem Pedro. Pedro já é aquele primeiro que fala:
mestre, onde você vai? Eu vou com você, mestre. Pedro já começa a falar. E Jesus fala para Pedro, Simão Pedro fala assim, Senhor, para onde vais? Né? Jesus responde, para onde vou, não poderei seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Jesus fala, calma, Pedro, agora você não vai poder me seguir, mas lá na frente, mais tarde, você vai me seguir, fica tranquilo, Pedro. E Jesus continua falando em João 14, fala assim, ó, vocês vão saber o caminho, vós sabeis o caminho onde eu vou, vocês vão saber, né, o caminho que é onde eu vou, fica tranquilo, né, vocês vão saber o caminho onde eu vou. Aí aparece a figura de Tomé, né? Aquela pessoa que sempre está na dúvida, né? Tomé já entra em cena e diz, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Né? Então, Tomé faz essa pergunta. E aí a resposta de Jesus então vem aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A conversa deveria ter terminado aqui com os discípulos, agora entendemos, mestre, agora que o Senhor falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós estamos entendendo o que o Senhor está falando, está tranquilo, a gente entendeu, vamos ficar aqui fortes e firmes. Foi isso que aconteceu? No contexto, não. Ainda assim, houve mais uma pergunta. Felipe, mais um discípulo de Jesus, ele fala, depois de Jesus ter falado, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ainda Felipe fala, replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Felipe ainda está querendo, não sei, eu acho que Jesus deve ter falado, Felipe, mas como assim, né? Então aqui a gente percebe uma bronca que Jesus dá para Felipe. Felipe, há tanto tempo estou convosco e não tem me conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Como é que você fala, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. O Felipe, você está doido, Felipe? Acho que Jesus deve ter pensado assim, Felipe, hello, acorda, Felipe. Eu estou sempre com vocês. Aqui, quem vê a mim vê o Pai. Como você vai falar agora, nessa despedida, mostra-nos o Pai, né? Irmãos, esse era o contexto. Os discípulos não estavam entendendo ainda o que estava acontecendo nessa despedida de Jesus. Jesus ainda falando, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Felipe não estava entendendo, os discípulos não estavam entendendo ainda, né? Então, o interessante nessa história é que os discípulos estavam acostumados, Jesus explicando através de algum elemento, né? Seja um material, seja algum elemento daquela época. Então, quando a gente olha Jesus falando, eu sou a luz, né? Eu sou a luz tinha candeeiro, tinha várias coisas, né? A iluminação. Jesus faz uma analogia, faz um parâmetro, assim, um paralelo com alguma coisa, né? Então, eu sou a porta, né? A porta das ovelhas, como nós falamos. Eu sou o pão da vida. Jesus pega algum material para ilustrar, para explicar quem ele era. Jesus fala, eu sou o bom pastor, né? Então havia aquele trabalho do bom pastor que cuidava das ovelhas. Então tinha uma profissão ali, então Jesus faz esse paralelo para explicar quem ele era. Mas agora, irmãos, nessa expressão, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus traz uma revelação profunda, usando 3 palavras, caminho, verdade e a vida. Ele não liga com alguma coisa, ele não liga com alguma material, então deixou em aberto para os discípulos, o que é isso? Os discípulos, como assim, o que é isso? E o mais interessante aqui, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não traz uma explicação sobre isso. Quando ele fala sobre a luz, a porta, o pão, ele traz uma certa explicação, olha, discípulos, olha, o que eu estou querendo dizer com isso, é isso, isso, isso. Agora, aqui, ele não traz uma explicação, porque na lógica de Jesus, os discípulos já deveriam estar entendendo isso daí, né? Depois de caminhar com ele presencialmente, vendo curas, milagres, tantas coisas que Jesus fez, era o momento dos discípulos já estar no nível acima, já entendendo o que significava isso. Então, aqui Jesus não traz uma explicação. Se você olha em João 14, não traz uma explicação, o que é o caminho, a verdade e a vida. E aí, irmãos, quando eu estava meditando sobre isso, complicou para o pregador. Eu falei, como é que eu vou explicar se Jesus mesmo não explica para os discípulos o que é o caminho, a verdade e a vida, na verdade, né? Como que a gente vai explicar sobre isso? Quem sou eu para explicar o caminho, a verdade e a vida se o próprio mestre não explicou para os seus discípulos, né? Então, o que deu para entender aqui é que Jesus, ele fala, em 3 palavras, fala da sua essência.
O que é essência, irmãos? Essência... Pode passar para mim? Não está passando aqui. A essência, no âmbito da filosofia e da metafísica, a essência de alguém... a essência significa o quê? A essência de alguém que são os elementos característicos do ser. Então, o que significa essência? Bom, estudando, tendo uma noção, são os elementos característicos de alguém, de alguma coisa, né? Então, ou seja, é a manifestação fundamental da substância ou ser. Então, a gente define, através dessa essência, o que é isso, quem é essa pessoa, né? Então, o incrível aqui é que, em 3 palavras, Jesus conseguiu falar de toda a sua essência. Caminho, verdade e a vida demonstra toda a essência da vida de Jesus. Uma explicação geral de quem ele era. A questão é se a gente capta isso ou não, né? Então, irmãos, será que isso é muito difícil de acontecer? Por exemplo, você conseguiria falar em 3 palavras quem você é? Total, assim, e as pessoas entenderem realmente, puxa, você é isso. Em 3 palavras. É muito difícil, isso é incrível, gente. Em 3 palavras definir toda a essência de Jesus. Por exemplo, como que a gente vai definir em 3 palavras a vida do nosso irmão Valdemar, o dirigente, né? Os irmãos viram o dirigente aqui. Em 3 palavras, como é que você definiria a vida do irmão Valdemar? Em 3 palavras. É difícil, né? Só em 3 palavras. Eu creio que o irmão Carlos, Mitsuru, outros conhecem bem o Valdemar, saberia definir melhor. Mas em 3 palavras é difícil definir quem é o Valdemar de fato, né? É só em 3 palavras. A gente teria que falar assim, conviver mais com ele, teria que colocar mais palavras. Em 3 palavras dizer assim, e entender assim, puxa, é essa pessoa. Conheço tudo sobre o Valdemar em 3 palavras. Isso é muito difícil. Isso é incrível, porque Jesus, quando fala para os discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele fala da essência de Jesus como um todo. Dá para entender Jesus, quem ele é como um todo. Teria que dar para entender, né? Então, aqui, é interessante isso. Jesus não faz uma explicação, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nessas 3 palavras, já contém toda a essência de quem ele é. Agora, a questão aqui, nessa apresentação de Jesus, é que nível que a gente está, quando a gente sabe, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que nível que a gente se encontra nesse conhecimento de Jesus. Né? Em 3 palavras, quantas páginas você conseguiria descrever a respeito de Jesus? Tudo sobre Jesus. O que você conseguiria descrever? Então, em 3 palavras... O que você conseguiria, a partir dessas 6 palavras, o que você conseguiria descrever a respeito de Jesus? Então aí a gente vai vendo o nível de cada um, né? Tem gente que vai conseguir escrever meia página só, olha o caminho, olha... Eu fiquei pensando sobre isso, tentei descrever. Irmãos, me vê assim, olha, Jesus é o caminho. Sim, ele é o caminho. Eu sei desde pequeno, eu sei que Jesus é o caminho. Ele é a verdade. O que eu posso falar sobre isso? Comecei a buscar assim texto, comecei a pensar, puxa, quantas páginas eu vou conseguir descrever a respeito da essência de Jesus, tudo sobre Jesus. Irmãos, é um exercício difícil, né? É isso que nós estamos tentando ver nessa manhã. Colocar em páginas, como que a gente consegue descrever, qual nível. Tem gente aqui, eu creio que vai conseguir descrever a respeito de Jesus, bom de redação, vai conseguir escrever 20 páginas, coisas profundas a respeito do Mestre, a respeito de Cristo. 30 páginas, um livro, não sei. Aqui é o mistério. Como a gente vai descobrir quem ele é através da essência, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando eu olho para esse texto de João 14, olhando a experiência dos apóstolos aqui, os discípulos, eles tiveram essa experiência com Jesus, e em João 14, até aqui, eles tinham um nível do conhecimento a respeito de Jesus. Mas a gente, ao longo da história, a gente vê que há níveis desse conhecimento de Jesus. Na palavra do Senhor mostra esses níveis. E nessa manhã eu gostaria de ver com os irmãos esses níveis. Qual o nível que a gente se encontra? Como é que era o nível dos discípulos também, né? Em que nível que os discípulos encontravam também. E nós vamos aprender como conhecer melhor a essência do eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual nível que será que nós estamos nesse conhecimento do eu sou o caminho, a verdade e a vida? É difícil, né? Quando eu olhei sobre isso, eu falei, puxa, eu estou no nível muito básico ainda, né?
Então, quais são os níveis que a gente pode encontrar aqui? O primeiro nível, talvez, seja o nível da acomodação. Quando a gente olha os discípulos, talvez seja esse nível, um nome que eu encontrei aqui, seja o nível da acomodação. Por quê, irmãos? Porque é o que nós estávamos falando, os discípulos, vivendo tanto tempo com o Mestre, tendo aulas presenciais, não eram online, eram presenciais, participando das suas curas, participando dos seus milagres, participando de tudo ali, dos seus ensinos, anos ali. Chegou na hora da prova, mestre, o que é isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Parece que não estava entendendo. Vocês já fizeram provas assim? Que você teve aquela aula, mas chegou na prova, naquela pergunta, o que é isso? Eu nunca ouvi falar disso. Professor, E o professor fala, não, eu dei essa aula. Né? Eu já tive várias vezes essa situação. Olhei a pergunta e falei, meu Deus do céu, o que é isso? Está escrito em grego aqui. Não vi esse negócio no semestre, não. Não acontece. E os discípulos estavam nesse nível básico aqui, né? Acomodação. Chegou na hora da prova ali, na hora da despedida. Mestre, como assim? Mostra-nos o Pai. Jesus falou, como assim, discípulos? Agora você vem falar isso? Né? Não dá mais tempo. Jesus não explica sobre o caminho, a verdade e a vida. O que estava acontecendo aqui, irmãos, no nível da acomodação? Os discípulos ainda ali estavam pensando só neles. Bom, nós estamos com o nosso mestre aqui, está tudo bom, ele multiplica os pães, né? Junto com ele nós vamos ceinar, o mestre está aqui, ninguém pode vir contra a gente, ele é tudo. Eles estavam acomodados. Como é que a gente vê essa acomodação? Em um outro texto, em Marcos 10:37, a gente vê a mesma situação. Jesus estava se despedindo também em Marcos, conta a história, Jesus se despedindo dos discípulos ali, né? Quando a gente olha nesse texto. Mas nessa despedida, o que acontece? Os filhos de Zebedeu, os irmãos Tiago e João, os discípulos bem conhecidos, né? Tiago e João, na hora da despedida, olha, sabe o que eles falam para Jesus? Teve a audácia de falar para Jesus. Nesse versículo 10:37 fala assim, respondeu-lhes, Tiago e João, né, falando para Jesus, permita-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus prestes a morrer na cruz, Jesus prestes a dar sua vida por nós, e eles estavam preocupados com eles. Mestre, por favor, permita-nos que nós assentemos aí um à direita e outro à esquerda. Ou pedido, onde que eles estavam com a cabeça, pensando só neles, não estavam entendendo nada, absolutamente nada. Os discípulos ainda nesse momento estavam limitados em conhecer a essência de Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E nesse momento de acomodação, chega na hora da prova, o que aconteceu? 3 anos e meio acomodados, sem se preocupar, eles achando que até o resto da vida deles o mestre ia estar com eles, tranquilo. E Jesus falando o tempo inteiro com os discípulos, né? Eu e Pai somos um. Jesus falando, olha, eu vou para o Pai. Jesus falando várias vezes com os discípulos, dando vários sinais ali, que uma hora ele ia dar a sua vida, e os discípulos não estavam entendendo. Eles estavam, não, que isso, Jesus, você vai ficar com a gente para sempre, e nós vamos ceinar aqui em Jerusalém, vai dar tudo certo, né? Nós vamos estar aqui no bem bom. Os discípulos estavam nessa expectativa, numa acomodação. Chegando nesse momento da despedida, o que houve? Eles estavam com os corações palpitando de medo, né? E agora? Então, Jesus fala, não se turbe o vosso coração. Eles estavam amedrontados, com tensão. E agora, né? Irmãos, quantas vezes na nossa vida nós estamos assim, nesse nível básico? Vivendo, a gente sabe que Jesus é o caminho à vida, mas está tranquilo, a gente vai vivendo, mas a gente vive atemorizado. Nossa, e agora, Jesus? Jesus, e agora? Você sabe que é o caminho, a verdade e a vida, mas você está acomodado e chega na hora da dificuldade, puxa, a gasolina aumentou, e agora a vida está difícil. Chega na hora do desespero, e agora? E vive na tensão, né? Irmãos, quantas pessoas não vivem só nesse nível básico, de conhecer, eu conheço Jesus, caminho, a verdade e a vida, mas se limita nesse conhecimento, não consegue escrever meia página a respeito disso, e vive num comodismo espiritual. E vivem depois atemorizados na vida, né? Porque vivem tão acomodados e vivem depois atemorizados. Mas, irmãos, o chamado de Jesus para os discípulos não era essa vida atemorizada, não era essa vida de superficialidade, não.
de comodismo. O chamado de Jesus para os discípulos era num conhecimento profundo do caminho, a verdade e a vida. Jesus sabia que naquele momento os discípulos estavam atemorizados, mas logo eles iam entender. Jesus fala, tranquilo, uma hora vocês vão entender. Jesus, irmãos, quer nos levar a um outro nível de conhecimento, não nesse nível básico. Jesus quer levar num outro nível de conhecimento de quem Ele é, o caminho, a verdade e a vida. Que nível é esse, irmãos? E a gente vai ver no outro nível, o nível da transposição, que a gente vai sair desse nível básico para um nível um pouco mais avançado aqui. Qual que nível é esse da transposição? Um versículo interessante que encontrei foi o apóstolo Paulo dizendo em Colossenses 3:13, quando o apóstolo Paulo diz, ele nos libertou, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Quando acontece essa mudança, essa transposição, a gente vai entendendo melhor, a gente vai captando melhor. Agora o que é o caminho, a verdade e a vida? Irmãos, aqui é o momento que muitas vezes trava a nossa vida no entendimento do eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fica limitado. Por quê? Porque muitas vezes aqui, nessa transposição, nós estávamos presos na nossa vida, no império das trevas, nossa vida diária, no nosso eu. Aqui dentro, nós estávamos presos. E quando Jesus nos liberta, Ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor. O que acontece aqui, irmãos? A nossa vida sendo dirigida por várias coisas. O que dirige a sua vida nesse momento? Irmãos, tem gente que está sendo dirigido pelo pecado, pelo próprio eu. Sustentado eu, tem que ser tudo eu. Talvez sustentado por mentiras, sustentado por vaidades, invejas, amarguras, hipocrisia. Em Salmo 119:29 fala, desvia o teu caminho da falsidade. Tem gente que vive a falsidade, tem que se defender através disso, a falsidade, hipocrisia. Irmãos, não conseguem sair disso, vive isso dirige a sua vida e vai vivendo. Então não consegue viver uma transposição para o reino do Filho do seu amor. Não consegue viver para entender o caminho, a verdade e a vida. No livro Uma Vida com Propósito, se vocês olharem ali no começo, Rick Warren fala sobre isso. O que realmente dirige a sua vida? Tem gente que é dirigido pela culpa. Tem gente que é dirigido por rancor e pela raiva. Anos vivendo rancor e raiva. Tem gente que é dirigido pelo medo, domina a sua vida. Talvez o materialismo. Então eu achei muito interessante quando Rick Warren coloca várias coisas que dirigem a nossa vida. Não o caminho, a verdade e a vida. Você não consegue, chega a uma limitação de conhecer realmente o caminho, a verdade e a vida. Então, irmãos, o que acontece? Que quando nós somos libertos da culpa, do medo, somos guiados, somos libertos do orgulho, somos libertos do nosso próprio eu. Irmãos, há uma transposição do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Há uma luta entre o velho homem, nessa carne, contra a vida no Espírito. E a gente tem que fazer todo dia essa transposição. E quando nós somos libertos, irmãos, de tantas coisas que nos dirigem, e quem começa a dirigir é o Senhor, a gente começa a ver um nível mais alto. E como é que é esse nível mais alto? Agora, já não é sobre mim. A gente não precisa ficar lutando para defender o meu status. Hoje o mundo fala muito sobre isso, né? Você é capaz, você é tudo, você. Mas, irmãos, aqui na palavra de Deus, quando nós olhamos, há uma transposição, libertando desses impérios das trevas, e agora não é sobre mim, somos libertos de ficar tentando defender nosso orgulho, nossa vaidade, já não é sobre mim, pecados, e quando nós somos libertos disso, há uma transposição, agora é sobre Jesus, não é sobre minhas vontades, sobre meu ego, agora é sobre Jesus, e aí a gente começa a entender a verdade, aí a gente começa a entender a vida. Enquanto nós não somos libertos do pecado, não somos libertos da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa ganância, do nosso eu, como que a gente vamos aprender sobre a verdade? Não tem compatibilidade de ver isso. Mas quando nós estamos fazendo essa transposição, aí nós estamos passando para um outro nível, que é no nível do reino do Filho do seu amor, como o apóstolo Paulo nos coloca em Colossenses
O caminho, a verdade e a vida. Eu tenho certeza que nosso texto vai aumentar de 1 página para 20 páginas nesse momento. Mas, irmãos, o nível aqui não para. Nós começamos no início uma caminhada de uma transposição da nossa vida, de deixar. Todos nós estamos numa luta diária de tantas coisas que envolvem a nossa vida. E nós temos que ter essa libertação. Libertação é isso, quando nós somos libertos de várias coisas em nossas vidas. Anos magoado, anos com culpa, anos com medo, anos com vivendo pecado, anos com amargura, anos vivendo hipocrisia. E nós vamos deixando. Enquanto nós não deixamos, nós não conseguimos viver, de fato, o caminho, a verdade e a vida. Mas agora tem um outro nível, irmãos. Que nível esse? É o nível da santificação. Aqui, quando começa um processo de cura em nossas almas, começamos a compreender agora uma dimensão, o valor, a grandeza, a soberania, a verdadeira essência do significado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já não é sobre mim, já não é sobre o que eu quero, minha vida, mas sim, agora é sobre Jesus na minha vida. É uma experiência profunda com Jesus. E o apóstolo Paulo coloca em 2 Coríntios 7, versículo 1 também: amados, visto que temos essas promessas, que promessas são essas? A promessa da graça de Jesus, a promessa da redenção, a promessa de que Jesus derramou o seu sangue na cruz para nos libertar de tudo isso. Agora que Jesus fez esta obra, os discípulos naquele momento não estavam entendendo, mas logo depois eles vieram entender. O apóstolo Paulo entendeu, ele diz assim: agora então purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. No momento que nós estamos aperfeiçoando na santidade, aí sim, irmãos, nós vamos todos juntos começar a entender o caminho, a verdade e a vida profundamente. Como que acontece isso? O próprio Senhor Jesus disse para os seus discípulos, fica tranquilo. Em João 14, mais o seguinte, no nosso texto, Jesus fala para os discípulos: o Consolador, o Espírito Santo de Deus, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. O próprio Senhor Jesus fala sobre isso. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Olha que interessante, irmãos. Os discípulos naquele momento não estavam captando, mas o Senhor Jesus estava falando da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo aqui, que Ele estava por vir para aqueles, os primeiros cristãos. E hoje, irmãos, o Senhor já tem essa promessa, o Espírito Santo está sendo derramado em nossos dias, e para nos revelar tudo isso aí em nosso coração, e tirar de nós tudo que contamina, tudo que está atrapalhando, para aperfeiçoar na santidade. E nesse aperfeiçoamento da santidade, nós vamos abrindo nossos olhos para entender realmente, de fato, o que é o caminho, o que é a verdade, o que é a vida, irmãos. E no outro texto de Hebreus 12, 14, diz: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E o mais interessante é que o caminho, a verdade e a vida que Jesus coloca para os seus discípulos ali, naquele primeiro momento, talvez eles não estavam entendendo, é que essas 6 palavras, irmãos, ela é temporal, ela é para sempre. A gente vai, não é um momento, agora entendi, não. Irmãos, a gente vai vivendo a vida com Jesus e a gente vai entendendo mais sobre o caminho, a verdade e a vida. Mais, você vai experimentando do Espírito Santo, você vai entendendo mais sobre o caminho, a verdade e a vida. Quanto mais você vai abrindo o seu coração, derramando o seu coração num quebrantamento, deixando o seu ego, o seu egoísmo, você vai desfrutando cada vez mais do seu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vai abrindo a visão. E isso é interessante, irmãos, por isso que Jesus não se limita a dizer assim: aos discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, isso, porque ela é muito extensa, ela é temporal. Em 2000 anos, ela ainda é real e a gente pode aprender milhões de coisas, porque Deus é grande. Quando Jesus fala da Trindade aqui, é uma dimensão do conhecimento, nós somos tão pequenos. Eu fiquei encantado porque através de 3 palavras, a gente pode começar a conhecer a essência de quem é Jesus. E experimentar dessa essência de quem é Jesus. Irmãos, nessa pequena meditação que eu trago, sobre eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu gostaria que nós estivéssemos refletindo nesse momento em qual nível que nós nos encontramos. Irmãos,
nesse tempo de pandemia, nesse tempo que nós estamos vivendo, anos de pandemia aqui, talvez vivendo algumas catástrofes naturais estão acontecendo no Brasil e no mundo, guerras. Jesus nos está dizendo hoje: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, se nós estivermos olhando esse texto no nível básico, vai ser muito complicado ser cristão nesses últimos dias. Jesus quer nos levar para um nível mais avançado possível. Hoje nós precisamos escrever, 500 páginas a respeito de Jesus, para viver nessa vida, na luta do nosso dia a dia. Testificar a verdade. Não estar temerosos com tudo que está acontecendo em nossa volta. Mas estamos nessa transposição e vivendo a santificação todos os dias em nossas vidas. E nesses últimos dias o Senhor nos chama para o nível mais alto do conhecimento de Deus. No nível mais alto, irmãos. Deus chama todos nós para esse nível mais alto. Ele nos convoca para isso nesses últimos dias. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavra forte que Jesus fala para Filipe e para os discípulos: ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem vem a mim, vê o Pai. A conclusão que eu chego é que o nível mais alto, quando nós entendemos, buscamos a Jesus, abrindo o nosso coração, deixando tantas coisas que guiam a nossa vida. O que eu acho, e nós vamos deixando tudo isso, nós vamos quebrantando, deixando Jesus ser a verdade da nossa vida, Jesus ser o caminho. Meus irmãos, a conclusão que eu chego é que nós vamos vendo o Pai. Se você não está vendo o Pai, então alguma coisa está estranha. Você está vendo só palavras soltas, caminho, a verdade, a vida e nada mais, e você não consegue descrever. Mas quando você consegue descrever, você vai estar vendo o Pai. E a gente consegue definir o nível que nós estamos. Irmãos, eu gostaria de convidar a todos nessa manhã para essa reflexão, dessa apresentação de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que esta palavra, talvez alguns já conhecem há muitos anos, talvez alguns estão ouvindo pela primeira vez, mas que essa palavra possa se tornar tão real na nossa vida. E se tem alguma coisa que guia na nossa vida, nessa manhã nós possamos estar prontos para pedir para o Espírito Santo: tira de mim, e que o Senhor possa guiar a minha vida aqui para frente, e que eu possa ter um entendimento profundo, cada vez mais do conhecimento. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos um tempo agora, eu gostaria de convidar os irmãos para estar orando nesse momento. Não sei se eu posso convidar o grupo de louvor mais uma vez para estar vindo à frente. E nós vamos pedir: vem Jesus. Gostei muito do que o Valdemar disse: vem Jesus, né? Maranata, vem Jesus. Pedimos socorro, suplicar pelo nome de Jesus. Só em Ti, né, eu vou temer, eu vou confiar nessa vida. E que você, enquanto eles estão ministrando, nós possamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Entregar a nossa vida, todas as coisas. Talvez tem coisas na nossa vida que estão guiando e você não sabe, e o Espírito Santo de Deus hoje está falando: olha, quero que você deixe isso. Talvez alguma inveja, talvez mentiras, talvez rancor, culpa. Deus quer curar nessa manhã e guiar a tua vida nas verdades que você vai encontrar em Jesus, e assim sermos libertos. Convido os irmãos a ficarem em pé. Nós vamos orar nesse momento, porque é uma palavra muito forte, mas uma revelação que Jesus faz, falando da sua essência. E nessa manhã, todos nós precisamos buscar a essência de Jesus. No decorrer da semana, Deus possa trazer uma revelação na tua vida, de você escrever 2 páginas, 3 páginas, 5 páginas a respeito de Jesus, 10 páginas a respeito do Criador, 20 páginas, porque você está tendo uma libertação, porque você está tendo uma experiência real de Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aqueles que estão passando por lutas, e nessa manhã querem entregar, dizendo: Senhor, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Hoje você encontrou com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está dizendo aqui: não quer
que você fique no nível básico, atemorizado. Jesus está dizendo, não se turbe o vosso coração. Jesus está dizendo, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e Ele quer nos levar a uma experiência mais profunda. Ora ao Senhor nesse momento, enquanto os irmãos ministram para nós vamos estar orando, buscando ao Senhor. Não se preocupe com a pessoa que está ao seu lado, mas você com o Senhor, entregue o seu coração, aquilo que o Espírito Santo está falando nessa manhã, coloque o Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Queremos, Jesus, como uma comunidade que se rende aos teus pés nesse momento de perdão, Senhor, porque muitas vezes nós vivemos escondidos através de máscaras, através de vaidades. Muitas vezes nós estamos vivendo tantas coisas
Oh Jesus, sendo guiado por tantas coisas. Oh Pai, peço Jesus, os irmãos aqui, nossa vida, só possa trazer libertação, a transposição da nossa vida desse império das trevas para o reino do Seu Filho amor. Oh Jesus, traz isso, uma revelação profunda de quem Tu és o caminho, a verdade e a vida. Oh Jesus, que meus irmãos, todos nós possamos ter uma experiência profunda do Teu Santo Espírito, para entender, Jesus, para testificar do caminho, testificar da verdade, testificar da vida. Que possamos trilhar o caminho da santidade, meu Pai. Oh Senhor, Pai, nesta manhã nós entregamos esta palavra, pedimos para olhar esta apresentação de Jesus, dizendo Deus, que é o caminho, a verdade e a vida. Possamos entender profundamente, possamos captar profundamente nossa alma, na nossa mente, no nosso coração, quem Tu és. Oh Senhor amado, faz esta obra, que o Consolador, o Espírito da verdade, que o Senhor enviou, possa testificar isso em nossas vidas, em nome de Jesus. Nós oramos. Você pode declarar nessa manhã, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Jesus, vamos declarar tudo junto. Oh Senhor, vem Jesus, vem fazer essa obra em nossas vidas. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor. Vem Jesus, declare. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém, Jesus. Obrigado, Pai, porque Tu és fiel. Obrigado, Jesus, porque hoje o Senhor tem aberto nossos olhos espirituais. Oh Deus, nesse mundo que nós estamos vivendo, possamos, Deus, testificar verdadeiramente, com alegria, com força, com regozijo em nossos corações, quem Tu és. Não no nível básico que os discípulos se encontravam, mas quando a gente viu em Atos os discípulos com palavras veementes, com palavras impactantes, expressando quem Tu és, com autoridade, Pai. Coloca isso em cada um dos meus irmãos. Obrigado, Pai, porque nós estamos vendo bênçãos, vendo vários irmãos com intrepidez no nosso meio. Faz isso, essa obra no nosso meio. Hoje, Jesus, nós entregamos para que nesses dias nós possamos ver a verdade e a verdade possa nos libertar. E nós queremos agradecer, Senhor, por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos poder sentar.